grande maioria dos brasileiros enxergam a grande farsa que foi a condenação do presidente Bolsonaro. Ele foi julgado por seus inimigos e eles estão se achando no direito de escolher quem vai ser candidato a Senado, quem vai ser candidato a presidente, quem vai ser candidato a deputado, né? Porque eles se acham no direito de decidir pela população. Então isso está longe de ser uma democracia. Olá, é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. E é uma posição de... Então tá, vamos lá. Se a gente fosse olhar então, ô Flávio, eu sei que tu não pode falar como candidato, a gente ainda não começou a campanha, mas, cara, como é que o cidadão ou senador Flávio Bolsonaro tá enxergando o cenário político atual, cara? A gente tá vivendo um momento conturbado. Tem um monte de coisa aparecendo para tudo quanto é lado. Tem, por exemplo, denúncia do Valdemar Costa Neto, tem denúncia do Jacques Wagner, tem um monte de coisa para tudo quanto é lado. Esse é um momento que o Brasil é interessante até nesse sentido, que assim, é difícil a gente fazer previsões sobre a eleição, porque toda hora surge uma coisa nova, né? E aqui, como é que tu tá enxergando isso? Tu já tá vendo as movimentações políticas empurrando mais para um lado, empurrando mais para um outro? Como é que tu tá vendo esse cenário hoje? Eu tô vendo hoje? claramente, né, 2 ministros do Supremo tentando interferir na eleição diretamente, né, que é o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Uhum. Eles são integrantes da primeira turma do Supremo e eles estão fazendo uma articulação para que essa primeira turma do Supremo seja uma espécie de bypass do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Tá? Eleições, qualquer coisa acontecendo nas eleições, competência, TSE. O que eles estão fazendo agora? Por causa das eleições, vocês vão lembrar que o Alexandre de Moraes foi presidente do TSE nas eleições de 22. E ele, das fake news. Ele desequilibrou completamente a disputa eleitoral, né, contra a gente. E agora ele quer interferir de novo. Como? Uma decisão dessa de proibir o pré-candidato de falar, né, com, né, o principal nome do espectro da direita, né, por coincidência, meu próprio pai, no meu ponto de vista, é uma interferência. Agora, na primeira turma, eles começaram, Igor, a fazer algo que nunca aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Vou te dar um exemplo rápido. Começaram, o parlamentar, ele, em tese, né, a Constituição fala, deveria ser cumprida, não está sendo, que o deputado, o senador, é inviolável por suas opiniões, palavras e votos, por quaisquer de suas opiniões, e não podem responder civil nem penalmente por isso. Eles relativizaram e estão lá, na primeira turma, decidindo, pela primeira vez na história, condenar um deputado por calúnia, podia ser injúria, difamação. Isso nunca aconteceu, um deputado ser condenado por falar, né, da tribuna. Chuta o nome de quem é o parlamentar. Eduardo Bolsonaro. Então eles estão criando alguns precedentes lá para, durante as eleições, ao invés de o PT oficiar o TSE, vai oficiar direto da primeira turma e por lá, seja direto no inquérito da fake news, como você falou, que está mais de 7 anos aberto, uma petição simples, eles podem tirar perfil do ar, podem dar punições, podem dar suspensões. Eles querem fazer às vezes do TSE. Eu falo isso com tranquilidade porque isso já virou público. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, já tinha que ter tomado alguma previdência com relação a isso. Porque é inadmissível a forma como eles tentam a todo momento puxar, atrair para eles a competência de alguns assuntos para interferir nas eleições e principalmente para atacar e impor condenações ou constrangimentos a parlamentares que são de direita. Então a gente tem que fazer a distinção. Não é que aparece coisas sobre todo mundo, dos dois lados. Não, cara. Você pega lá, Jacques Wagner, porra, ali tem prova, tem o batom na cueca, o cara que é um parente recebendo dinheiro do Master, perfeito. É a Floricultura recebendo não sei quantos milhões, é o Rui Costa, né, que tem envolvimento ali, foi início de toda a sacanagem do Master, foi lá na Bahia, né, tem o Guido Mantega do governo recebendo 1 milhão por mês para fazer lobby, para levar o pessoal do Banco Master para falar com o Lula. Isso é uma coisa, cara, isso é corrupção. É diferente de ficarem inventando, por exemplo, que um parlamentar do PL... ele usou a sua verba de gabinete para alugar um carro, acusar ele de estar usando esse dinheiro para uma empresa fake, né, que não tem um carro, e o cara usa o carro todo dia. Quer dizer, o carro tá lá, não tinha que ter investigação, não merecia tomar busca e apreensão. Então, assim, há uma tentativa a todo momento, Igor, de atingir parlamentares de direita, principalmente vindas desses 2 ministros que eu falei, o que destoa, e é uma coisa que eu lamento, mas em algum momento o Supremo Tribunal Federal, com o seu plenário, vai ter que tomar uma posição, porque está uma competição entre a primeira turma do Supremo e o TSE na iminência de começar as eleições. Gente, as pessoas têm que entender que quem governa esse país é os com voto, não é os com caneta.
Quem diz sempre defender a democracia. Vamos aqui defender a democracia. Eles estão destruindo a democracia a título de defendê-la, pô. E cada vez mais claro isso para todo mundo. Tanto é que hoje, grande maioria dos brasileiros enxerga a grande farsa que foi a condenação do presidente Bolsonaro. Ele foi julgado por seus inimigos e eles estão se achando no direito de escolher quem vai ser candidato a Senado, quem vai ser candidato a presidente, quem vai ser candidato a deputado, né? Porque eles se acham no direito de decidir pela população. Então isso está longe de ser uma democracia. Isso significa que, então, vamos chamar aqui de teus inimigos políticos, eles têm, então, pelo que tu tá falando aí, um certo, não vou chamar de apoio, mas uma certa vantagem, em alguma medida, por conta também não vou chamar os caras de aliado do Lula ou do PT, mas vou dizer que com certeza tem algumas ações ali que elas parecem, para nós, pender mais em geral para um lado. Isso aqui não é nem puxando o saco de ninguém, é só, se tu ficar olhando, tu vai ver que os caras em geral pegam mais no pé dos bolsonaristas, né? Eu tô falando aqui da primeira turma, né? Mas, pô, tu não consegue, pelo tempo que vocês têm de política, por entender o jogo e tudo mais, tentar dar uma igualadinha nesse jogo? Porque tem uns caras lá também que gostam mais de você que do Lula, não tem? Olha, se tem, não estão tomando decisões a meu favor, né? Você imagina se, olha só, por exemplo, essa ação que foi feita contra o presidente do PL, o Valdemar, né? Acusação. Ele pediu para deputados para colocarem emendas em alguns lugares em prefeituras que conseguiriam executar as emendas. O que tem de ilegal nisso? Nada. Bom, na minha opinião, não tinha que existir essa porra dessa emenda. Não, mas outro assunto. Esse é um outro assunto. Existe a emenda, não tem nada de ilegal, não tem corrupção, não tem nada ali que justifique fazer uma busca e apreensão, bloquear bens do presidente do maior partido de direito do Brasil. Quem foi que tomou essa decisão? Flávio Dino. Você acha que ele faria isso com o presidente do PT? Por que ele está com esse inquérito aí investigando emendas parlamentares, não sei o quê, e as ações são sempre com deputado de direita? Não tem deputado de esquerda fazendo merda? Deve ter. Eu diria que tem. E aí agora, para fingir que ele é um cara isento, ele vai e oficia todos os presidentes de 21 partidos para informar o que é isso. Cara, não tem nem crime. O cara tá ali tentando remexer só para justificar qual a consequência disso, Igor? É óbvio que perante a opinião pública é um desgaste. Com certeza. Você acha que é todo mundo que entende que não tem nada de errado? Fala, porra, tá vendo? É os caras do PL, é o partido de direita, aí bota na mesma prateleira do PT, cara. Essa é a intenção do Flávio, ministro comunista, comemorado dessa forma, né, pelo Lula. Pela primeira vez conseguimos colocar um ministro comunista no STF, a palavra dele. Então, assim, ele tá lá a serviço. Qual é o objetivo dele, Igor? É destruir a direita, destruir a igreja e destruir as famílias. Essa é a mentalidade de alguém como ele, que foi do Partido Comunista do Brasil, e um cara comunista convicto. E, infelizmente, aquela promessa que ele fez quando foi sabatinado no Senado e deixaria de ser político quando sentasse na cadeira de ministro do Supremo e passaria a ser um juiz, ele mentiu. Ele está atuando como um agente político. Infelizmente, essa é a verdade. Essas sabatinas aí também, né, meu irmão? Com todo respeito, né? Com todo respeito, senador. Os senhores são muito ruins nessas sabatinas aí, cara. É verdade. Ó, a gente tá aqui reclamando do STF, né? Os ministros do STF, eles são indicados pelo presidente. Mas eles são sabatinados e aprovados pelo Senado. Sim. Então, a gente reclamar de um cara que tá lá, que, porra, vocês que botaram, irmão... Vocês viram que eu votei contra, eu né? sei, Uma parte votou contra. Mas o Bessias, por exemplo. O Bessias só não foi por causa do momento político e eu e você sabemos disso. Porque o nome dele é um nome muito ruim. Mas eu e você sabemos... Não, mas ia ser o quarto amigo que o Lula ia botar lá. Não, mas eu e você sabemos que isso importa pouco. Não, mas não importa pouco, não. Não importa pouco, não. Na prática, não. Por quê? Na minha opinião, você que sabe, porque é você que tá lá. Não, eu vou te falar. Tá, então vai. Não, é o seguinte, Igor, é óbvio que o perfil do cara que é indicado influencia. O Flávio Dino quase que não passa. O Messias, especificamente, foi uma resposta do Senado seguinte, olha, não dá para o Lula botar mais um quarto que ele ia indicar durante a gestão, o terceiro durante a gestão dele, que vai ser mais um amigo que ele vai colocar lá, que ele prometeu na campanha que não indicaria amigos. Não sei se você lembra um debate com o presidente Bolsonaro, né? Falou, eu lembro que não ia ter, eu que não ia ter mais orçamento secreto. Supremo como você botou. E Bolsonaro não botou amigo, botou pessoas técnicas lá e que não fazem perseguição política com a esquerda.
Ele botou pessoas que estão perseguindo a direita e o Messias é mais um. Vocês vão lembrar que o Messias é aquele cara que pegou o ofício lá da Dilma e vazou o áudio. Aqui, ó, o Messias está levando para você você tomar posse. Você virar ministro para, né, se tiver alguma coisa contra você, você mostra que você, né, tem foro privilegiado, né, então não vai poder ser preso, enfim. Então é esse cara que se prestou esse papel. Então, em função disso, também houve uma articulação e ele não foi aceito. Agora eu concordo contigo, o problema é do Senado. O Senado que não fez o dever de casa. A competência para fazer impeachment de ministro é do Senado Federal. Só que, mais uma vez, ali são 81 senadores e tem de tudo, cara. Menos quem não teve voto. Todo mundo que tá ali teve voto. Verdade. Então, por isso que eu falava já, Igor, há 3, 4 anos, quando começou a perseguição, quando começou a perseguição contra meu pai, e eu tentava fazer essa interlocução com o ministro do Supremo, né, para mostrar o nosso ponto de vista, falou, cara, o caminho não é esse, a gente teve voto, ele foi presidente da República e tal. Eu falava, vocês vão acabar fazendo o seguinte, nas eleições de 2026, lá na frente, impeachment de ministro vai ser a pauta principal da eleição. E não deu outra, cara, totalmente previsível. Hoje, uma parcela grande da população que está nos assistindo, na hora de escolher um senador, nessa eleição de outubro, vão escolher 2 por estado, vão querer saber se ele é a favor ou contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vai ser um critério para o eleitor escolher o seu candidato ao Senado. Isso é legal? Cara, não acho legal não, mas assim é necessário. Chegou num ponto que o desequilíbrio de poderes assim é tão grande que todo mundo sabe que hoje tem que ter uma quantidade de senadores dentro da Casa Senado Federal que se proponha a fazer impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A culpa é da direita? Não, a culpa é das próprias decisões absurdas e atrocidades que ele vem cometendo ao longo do tempo e descumprindo a Lei 1079, que é a lei que dita quais são os crimes de responsabilidade que podem ser imputados a ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele tem vários, atuação político-partidária, ele não se declara suspeito para julgar um processo quando ele deveria se julgar suspeito. São assim, crimes objetivamente ele cometeu crimes de responsabilidade. Ele só não sofre um processo de impeachment porque, primeiro, não é pautado pelo presidente da casa e, segundo, que não tem os 54, não teria os 54 votos que são necessários para concluir o impeachment, né? Eu, independente de ter ou não ter 54, eu sempre fui favorável, assinei alguns pedidos de impeachment, inclusive o dele, deveria ser pautado e o plenário decide, mas o atual presidente da casa não pensou assim. Então, olha a importância das eleições desse ano, porque não apenas temos que ter uma quantidade, mas, Igor, em função da expectativa que eu tenho de que a centro-direita terá uma maioria ainda maior, uma quantidade ainda maior de representantes, tanto no Senado quanto na Câmara, a chance de termos, por exemplo, um presidente do Senado Federal que se disponha a pautar o impeachment dele é muito maior, porque isso virou uma pauta nacional, infelizmente, mas virou uma pauta nacional e que eu acho que vai acabar acontecendo em 2027. Com uma maioria de senadores sendo direita, com o presidente da casa que entenda que tem que cumprir a Constituição e a lei, paute o impeachment dele. O problema é que provavelmente o que tá lá vai ser reeleito, né? Não, mas é que tá. Já começou a campanha. Não, mas é o seguinte, Igor, agora o Senado renova 2/3 da sua composição. Tá. São 81, ficam 27, que já estão lá. O restante, os 54, são renovados. Então tem uma chance grande de aumentar isso aí. Enfim, eu estou fazendo um exercício com você aqui de o que eu acho que vai acontecer a partir do ano que vem, por causa da conjuntura real que nós temos, né, de um total desequilíbrio. Eu sempre falava assim, eu acredito numa autocontenção por parte do Supremo, eles próprios conterem os excessos. E que não aconteceu. Perfeito. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo
que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.